debaixo desta unção, eu quero falar um pouquinho sobre vida e restauração com você. Nessa noite, isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar da palavra de Deus, é um Jesus que ressuscita mortos, levanta mortos. Quem aqui era morto e Jesus levantou você? Quem era aqui? Né? Você já parou para imaginar? Não sei quantas vezes você faz reflexão, né? Mas você chega no final do ano, as pessoas fazem retrospectiva. A retrospectiva de 2023, tal, e vai lá, né? Mas eu fico começando a imaginar a minha retrospectiva se eu não tivesse Jesus no coração. Irmãos, era só catástrofe, parece, né, uma TV aí que só passa catástrofe, né? A minha vida seria uma catástrofe. Eu falei isso na célula outro dia, isso, né? Irmãos, eu bebia todas, da 1 até a 51, né? Você me conheceu assim, né? Mas eu também, como pastor, eu só não era parceiro do pastor, porque ele morava em Tupé, veio em Jundiaí, talvez, né, pastor? Pode ser, mas a gente bebia todas, irmão, da 1 até a 51. Então, a minha cara, como é que seria hoje? Eu acho que o meu nariz seria 2 vezes o tamanho desse nariz aqui, né? A minha bochecha, irmão, seria aquela bochecha de pinguço. Sabe como é bochecha de pinguço? Misericórdia, cara inchada, né? Aquele suor, né? Que exala pinga, né, irmão? Misericórdia. Essa é uma retrospectiva de uma pessoa que não tem Jesus no coração. E eu gosto muito de falar isso, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, o que vai acontecer com ele, irmãos? Viverá. Então, irmãos, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição. O que eu fico admirado, muitas vezes você pergunta para algumas pessoas que se dizem cristãs, e você fala assim: você crê em Jesus? Creio. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Irmão, já começa a estar errado por aí. O cara crê em Jesus, mas não crê na Bíblia. Ah, mas a Bíblia tem muitas contradições. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Irmão, ou você crê ou você não crê, ou você tem Jesus ou você não tem Jesus, né? E eu falo assim: ah, mas tem umas coisas na Bíblia que eu não acredito que Jesus ressuscitou. Aí o cara acredita em reencarnação. Diga comigo: misericórdia. Irmão, reencarnação, como é que pode alguém acreditar nisso? Né? É mais fácil acreditar naquele que ressuscitou com um corpo glorificado do que o cara ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Misericórdia, como é que pode acreditar nisso? Né? Então, irmãos, é só você parar para pensar, né? Você vai no túmulo, por exemplo, de Buda. Buda nasceu tal dia e morreu o que, irmãos? Tal dia. Você vai no túmulo de Maomé, chega lá, está lá o túmulo de Maomé. Se você quiser visitar ele, vá visitar. Faça um convite para você, né? Nasceu tal dia e morreu o quê? Tal dia. Irmão, Maria nasceu tal dia e morreu tal dia. Irmãos, a igreja de Jesus não tem um minuto de silêncio. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, não existe um minuto de silêncio na igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele nasceu tal dia, morreu, mas o que, irmãos? Ressuscitou. Então não tem, vamos fazer um minuto de silêncio aqui. Minuto de silêncio para quem? Não existe, irmão. Na casa de Jesus não existe um minuto de silêncio. Aquele que morreu, ressuscitou, e Ele está aqui para te dar vida e vida com abundância em nome de Jesus Cristo. Irmão, mas voltando a falar um pouquinho antes de entrar na palavra, eu me converti dia 16 de novembro de 1996. Eu quero dar introdução nessa palavra contando o meu testemunho, que tem muitas pessoas aqui que possa ser edificado com isso, porque a melhor pregação da nossa vida é o nosso próprio testemunho. É verdade ou não é? Por isso, se você quiser falar de Jesus para alguém, conte aquilo que Jesus fez na sua vida, e você vai ver que Jesus é poderoso, e vai levantar mortos, trazer vida novamente, porque Ele é poderoso para isso, e só Ele tem poder para fazer isso. Irmãos, então eu fiquei 5 anos desempregado. Eu fui mandado embora 2 vezes no 1º de abril. Pode dar risada aí, que eu sei que você vai dar risada, né? Só acontecia comigo isso, só comigo e com o Chaves, né? Irmãos, então eu fiquei 5 anos desempregado. Eu namorava uma garota há 11 anos, a minha vida não andava. Eu tinha uma vida promíscua. Como eu disse para vocês, o meu ex-sogro, ele era presidente do sindicato das bebidas para ajudar em Jundiaí. Então, na casa dele, que era num bairro aí de Jundiaí, numa chácara, a parede inteira era só destilado, e para ajudar ele levava no final de semana 2 caixas de cerveja, e ficava lá jogando truco no final de semana inteiro, ele, o filho dele e o outro genro dele. Então ele tinha 2 filhas e um filho, então todos na época namoravam e a gente ficava lá, e era uma destruição total, irmãos, porque eu não queria ficar em casa, porque em casa a minha família é de uma religião tradicional,
E religiosamente a gente ia para a igreja, mas não seguia a Bíblia. Como eu disse para vocês aqui, crente assim não tem jeito, irmãos. Crente que não acredita na ressurreição de Cristo, ou cristão, não é cristão. Irmãos, então essa era a minha vida antes de Jesus. Por quê? Porque era uma vida totalmente destruída. Em casa era uma gritaria total, né? Era uma desordem total. Eu tenho mais 3 irmãos, um mais velho, um irmão mais novo e uma irmã caçula. E ali a gente foi crescendo então. Chegava final de semana, eu ia para a casa da minha ex-noiva. Então, como eu disse para vocês, eu namorei de 85 até 96, eu namorei essa pessoa. E eu não conseguia largar dela. Havia tentado largar dela, porque o nosso relacionamento não dava certo várias vezes. Mas muitas vezes o próprio irmão dela pegava uma arma, colocava em cima da mesa para intimidar. Falava, quem que vai largar aqui? Quem que vai destruir as coisas aqui? E assim foi, irmãos. Mas as coisas começaram a andar. E eu comecei então a aprender a Bíblia com um homem que ele estava em cima do meu apartamento. Ele mudou, né, em cima do meu apartamento, e ele era ex-traficante, e ele era convertido da Assembleia de Deus. E ele então começou a falar do amor de Jesus para mim, e todos os dias, das 9, eu estava desempregado na época, das 9 a 1 da manhã, ele me ensinava a Bíblia. Irmãos, eu fiquei um ano com ele comendo a Bíblia, 1 ano comendo a Bíblia. Nessa época eu vendia chinelo na praia, né? Eu descia na segunda-feira e subia na sexta, descia toda segunda e subia na sexta. E ali então as vendas não iam, eu não era próspero, eu só devia, né? A minha vida era um furdunço só. E aí chegou uma quinta-feira, irmãos, eu vindo estudando a Bíblia, e a última coisa que eu perguntei para ele, como todo crente, né, mesquinho, né, como todo mal entendedor mesquinho naquela época, né, eu falei assim, mas e o dinheiro? Para que precisa dar dinheiro para pastor? Eu não queria dar dinheiro para pastor. Esse era meu pensamento na época. Olha só, né, que ignorância. E ele falou, não, senta aqui, ó, eu vou explicar sobre isso para você. Já que você perguntou isso, eu vou explicar. Aí ele me falou sobre o dízimo, eu entendi. E aquela quinta-feira, irmãos, eu trabalhei o dia inteiro na praia, né, não vendi nada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, porque eu vou ficar fazendo o que aqui? Não vende nada mesmo, né, maior solidão, né? E aí eu peguei, irmãos, e subi. Eu liguei para a minha ex-noiva e falei assim, ó, eu estou subindo hoje porque não vendi nada e vou embora. Ela falou, eu vou no cabeleireiro, então depois você vai para casa e a gente se encontra. Eu falei, tá bom, beleza. Irmãos, quando eu cheguei em Jundiaí, o Espírito Santo falou assim para mim naquela época, ó, hoje você vai para a igreja. Irmãos, eu tinha aversão a crente, não podia ver crente. Mas aí eu senti aquele toque do Espírito Santo de Deus. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Ninguém liga para a minha vida mesmo. A minha mãe não liga para mim, meu pai não liga para mim, meus irmãos estão tudo por aí, né? Eu estou sozinho. Eu vou ver o que dá nesse negócio aí. Irmãos, eu voltei da praia, era umas 6h30, passei em casa, tomei um banho, e aí eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja e tal, eu cheguei na igreja, irmãos, a igreja tinha a porta da frente e a porta lateral. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou entrar pela lateral. Se eu ver que, né, eu pego e fujo pela lateral e vou embora, né? Irmãos, ali eu entrei pela porta lateral. A hora que entrei pela porta lateral, era a porta da frente do púlpito, vocês imaginam. Era para mim ficar lá ou não era? Era para ficar. Aí eu percebi que 2 mãos nas minhas costas falaram, não, você vai sentar e vai ficar. Era 16 de novembro de 1996. A minha vida destruída. Eu era um morto ambulante. Eu era um morto vivo na terra, irmãos. E ali então eu entrei, ouvi aquela palavra de Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, daquele dia em diante, eu chorava. Quem chora aqui quando se converteu? Só eu? Né? Todo mundo, né? Irmãos, eu aceitei Jesus umas 30 vezes, igual vocês também, umas 30 vezes, vamos aceitar Jesus, para ter a convicção mesmo. Irmãos, e ali então eu aceitei Jesus. E ali começou a minha jornada. Aí eu começava a ir para a igreja, a minha ex-noiva falava assim, você só vai para a igreja agora você virou fanático. Eu falei assim para ela, então vamos fazer o seguinte, eu vou seguir a Jesus, se você não quiser, tudo bem. Ela falou assim, então eu não quero seguir, segue a sua vida que eu sigo a minha. Eu falei, beleza, só que agora tinha um outro problema, irmão, como é que ia falar para a família dela, o cara armado? Eu falei, Senhor, agora eu preciso da tua ajuda, porque ó,
a tua palavra é poderosa, mas eu sei que a tua palavra é poderosa. Aí Deus me deu a palavra de Gênesis capítulo 12, né, versículo 2, se não me engano, ele fala assim, ó, abençoarei, Deus chamando Abraão, e falando assim, ó, vai para a terra que eu vou te mostrar, sai da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e te amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eita, palavra bonita. Eu falei, Senhor, é embaixo dessa palavra que eu vou. Aí cheguei lá, tudo na mesa, todo mundo na mesa, né, as 8 pessoas lá, né, eu falei assim, gente, a gente tem uma coisa para falar para vocês, né, tá aqui eu, né, e minha noiva, o nome dela é Elaine. Eu falei assim, ó, eu vou, a partir de hoje, eu vou seguir a Jesus, e a palavra que eu deixo para vocês, e o meu relacionamento com ela já não vem dando certo faz tempo, né, e a palavra que eu deixo para vocês é exatamente essa, abri a Bíblia em Gênesis 12, e citei exatamente esses versículos, Deus falando para mim, apartar da parentela, e para mim partir para uma outra terra, eu falei para eles, e Deus me disse, aí eu falei bem forte, Deus vai me abençoar aqueles que me abençoarem, e amaldiçoar aqueles que me amaldiçoarem. E assim foi, irmão, eu peguei e saí pela porta da frente, né? Saí pela porta da frente em busca daquele que tinha vida, porque a minha vida então era só morte, ainda estava desempregado há 5 anos, agora não tinha mais dinheiro, agora não tinha mais ninguém ao meu lado, a não ser aquele que é dono de toda a vida. Irmãos, e assim foi a minha caminhada. Aí depois de 6 meses, 7, 8 meses, mais ou menos, eu reencontrei a Ana, né? Depois, mais ou menos isso, a gente começou, né? A irmã dela estudava na seminário em Campinas, aí ela vinha todo depois do culto, ela era da Batista, né? E eu era da Renascer na época. Ela vinha no culto, querendo que eu fosse, a gente, segundo as intenções, né? Fala aí, ó. Ela vinha lá que eu queria que eu fosse com ela para Campinas levar a irmã dela, né? Porque eu não tinha carro, né? Irmãos, eu falo que a minha esposa é uma doida, né? Porque, ó, na época eu não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada, né? A gente só se conheceu intimamente depois do casamento. Quem que namora alguém assim hoje, irmãos? É só por Deus, é verdade, não é? Ó, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada, pastor, como é que pode esse pé rapado aí? Irmãos, eu tinha tudo, que era Jesus, ela enxergou isso com certeza, né? E aí, irmãos, e essa foi assim a minha vida. E aí, eu me converti 16 de novembro de 96, dia 15 de dezembro eu fui batizado de 96, dia 15 de janeiro eu passei por cura e libertação. Aí que entra a história que Deus faz uma obra completa, me tira de um lago de lodo horrível e me transporta para a sua maravilhosa luz, aonde Ele me tira da morte e me dá vida, porque agora eu estava o quê? Restaurado. Eu já começava a entender algumas coisas, 1 ano estudando a Bíblia, agora batizado e passado por cura e libertação, todo o diabo já tinha saído, não tinha ficado mais nada ali. Aí eu comecei a fazer o que então? Eu comecei a praticar aquilo. Naquele 15 de janeiro, quando eu passei por cura e libertação, eu passei o dia inteiro na igreja, cansado. Eu cheguei, né, da igreja e meus pais estavam no sofá, e meu pai, irmãos, para vocês verem como a vida da minha família era totalmente destruída. O meu pai, ele benzia de quebrante. Quem viu alguém benzer de quebrante? Né? Os mais antigos sabem disso. Pega um prato com óleo, eu não vou ensinar, porque senão depois lá na sua casa você vai ficar desviada. Ia lá, pegava a colher, pingava lá, se abrisse a bolha de óleo é porque estava com quebrante, se ficasse juntinho é porque não tinha quebrante. E aí ele fazia lá o Pai Nosso em cima do prato lá e vai embora. Irmãos, e ali o meu pai, então, ele invocava essas coisas e o demônio catava ele. Virava e mexia, ele ficava, sem brincadeira, irmãos, do tamanho desse quadrado, 40 por 40 aqui, encolhido, possuído por demônio. E a gente não sabia o que fazer. A minha família, por parte da minha mãe, ela tinha um centro espírita em Salto, mais famoso que tinha lá. Então a minha família pendente para o espiritismo. E vocês imaginam, aí chamava lá os pipoqueiros, sabe quem é pipoqueiro, né? Aí os pipoqueiros iam em casa, faziam um monte de pipoca, jogava as pipocas em cima do meu pai, e aí o apartamento ficava cheio de pipoca, irmão, e 2 horas da manhã tinha que ficar passando aspirador. Irmão, a minha família, a minha vida era uma destruição total, irmãos. Era morte em cima de morte, era destruição em cima de destruição, decepção em cima de decepção, falência em cima de falência, a gente não tinha vida.
né? Talvez você se encontre exatamente nessa situação hoje, está dizendo, essa é a minha vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar exatamente isso para você, para mostrar para você que Ele é a ressurreição e a vida. E aí começa a mudar então a história da minha vida. Voltando para aquele 15 de janeiro, eu estava cansado, meus pais no sofá, eu sentei para ler a Bíblia, tal, e fiquei ali lendo a Bíblia um pouco, e ali umas 9 horas mais ou menos, me deu um sono, eu fui para a cama, não conseguia dormir, estava incomodado, estava agitado, né? Uma por causa da canseira, mas agora eu vejo que era espiritual. E ali quando deu uma meia-noite, eu peguei e levantei, fui para o sofá, eu e meus pais, então agora foram dormir. Só estava eu, meu pai e minha mãe em casa, os meus irmãos não estavam. Como eu disse para vocês, final de semana, ninguém ficava em casa, porque era uma gritaria só, não tinha prazer de ficar em casa. E aí, irmãos, então eu peguei, eu tinha a beliche, o meu irmão dormia embaixo e eu dormia em cima. E em cima, irmãos, tinha uma janela, e essa janela dava para um matão bem grande. Irmãos, meus pais foram dormir, quando deu 1 hora, eu comecei a ler a Bíblia, quando deu 1 hora, me bateu um sono, aí me bateu um sono profundo. Aí me bateu aquele sono profundo, irmãos. Como alguns dos irmãos que estão na igreja aqui agora, né, dá um sono profundo, cutuca ele aí, acorda ele aí, não dorme não. Irmãos, presta atenção nisso, agora você vai arrepiar, em nome de Jesus, que não é nada, pode ficar tranquilo, é brincadeira, não vai arrepiar não. Irmão, a hora que eu me ajoelhei para orar, novo convertido, não sabia orar muito bem, eu vi, irmãos, com os próprios olhos que essa terra é de comer, algo tenebroso entrando pela porta, pela janela, por aquele mato. Irmãos, eu olhei assim, parecia um morcego, né? Um morcego entrando assim, o quarto do meu pai, era janela, a porta do quarto do meu pai e a cama do meu pai lá, que ele ficava lá, a porta estava aberta, acredito que estava muito calor, a gente dormia com a janela tudo aberta, porque era apartamento. Irmão, de repente aquele negócio entrou, eu me arrupiei inteiro, irmão, fiquei arrupiado e cheio de medo. Do mesmo jeito que eu fiquei arrepiado, cheio de medo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, e era isso que eu sabia orar. Irmãos, aquele negócio preto entrou no quarto do meu pai, pegou ele, irmão, o meu pai deu um uivado muito grande. Eu não sei como as pessoas daquele apartamento, né, daquele condomínio, não ouviram. A minha mãe não acordou, né, irmãos, foi algo tenebroso. E eu falei, eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus. A hora que eu disse isso, irmão, do mesmo jeito que ele entrou, ele foi dando ré. Ele foi dando ré e pá, sumiu. Irmãos, o meu pai, ele bebia muito. Ele chegava no bar às 9, voltava meio-dia para almoçar, voltava às 4 para o bar e ficava assim. Ele tinha possessões demoníacas em casa, como eu falei para vocês. Irmãos, depois daquele dia, ele começou então a ter algumas reações. Nunca mais teve possessões demoníacas. Ele parou de beber, né? Só que daí houve algumas consequências que o diabo queria roubar, matar e destruir. Por que o diabo veio na terra mesmo, irmãos? Para roubar, matar e destruir. Irmãos, agora eu estava posicionado. Agora então eu estava ali posicionado, eu era a coluna da minha casa. Então o meu pai agora parou de beber, ele começou a parar de beber. Agora ele teve algumas enfermidades. Teve 2 bichos de porco na cabeça, para quem sabe que é bicho de porco. Antigamente você comia carne de porco, e a carne de porco ela vinha com uma larva, e elas alojavam no cérebro, e não dá para você operar o cérebro. Então o que acontece? Ele tinha muita dor de cabeça, ele batia a cabeça na parede, né? E aí não tinha o que fazer, irmãos. E milagrosamente Deus curou ele e ficou estagnado. Uma vez ele tirou a radiografia, o bicho estava lá estagnado, mas não sentia mais dor de cabeça, não tinha o que fazer. Estava lá o bicho, mas estava. Ele teve depois um câncer no intestino. E aí Deus me levou a ficar todas as noites com ele no hospital. E me deu uma palavra para ele, pai, aí é que ele venha se converter. Eu falei, pai, é o seguinte, Deus me deu aquela palavra de Isaías, né, aquela palavra do profeta Ezequias, quando Isaías entra na casa, entra no palácio e fala, ó, o Senhor disse que você vai morrer. E aí Isaías entrega a profecia, ele começa a chorar, volta o rosto para a parede, Isaías sai, e aí Deus fala com Isaías, volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. E aí eu falei para o meu pai naquela noite, né, ele gemendo de dor, eu falei para ele, pai, Deus está dando uma nova chance para o Senhor. Se o Senhor buscar Ele, Deus vai dar uma nova chance de vida para o Senhor. Irmãos, o meu pai se negou a fazer quimioterapia.
só para vocês terem uma base. Se negou, ele foi curado do câncer, né? Ele veio a morrer de outra coisa depois, em 2008, isso foi em 2003, 2004, em 2008 ele veio a morrer de outra coisa, porque Deus levou ele, porque ele já estava firme com Jesus, participava de encontro de homens, e assim ia, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Em Lucas capítulo 7, nós vamos ver a restauração de uma família, que não havia mais chance nenhuma de alegria, não havia mais chance nenhuma de vida, porque agora só havia decepção, só havia frustração e morte. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, nós vamos ver sobre a história da viúva de Naim, e talvez você esteja aqui exatamente nessa situação, não há mais esperança para você, não há mais situação que faça você ficar feliz nessa terra, você talvez esteja nesse momento falido ou falida, talvez a sua família te abandonou, você está aqui sozinho ou sozinha, mas Deus é aquele que traz vida e vai trazer vida sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E aí ele fala assim, ó, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e o que mais, irmãos? E uma grande multidão. Versículo 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único, repita comigo, filho único, de uma viúva, e uma grande multidão, olha lá, a palavra se repete de novo, grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem fez o que, irmãos? Sentou-se e começou o quê? A conversar, e Jesus o entregou ao quê? A sua mãe. Irmãos, é como eu comecei o culto dizendo aqui, não dá para acreditar, as pessoas que se dizem cristãos e não acreditar que o Senhor Jesus está vivo, e o Senhor Jesus está com ela. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, quem aqui falou com Jesus nessa manhã? Você falou com Jesus essa manhã? Quem aqui ouviu Jesus nessa manhã? Você ouviu Jesus essa manhã? É isso, irmãos. Então, se você é cristão ou cristã, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Jesus está vivo e ressuscitando vidas nessa terra em nome de Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem ela é muito clara e muito fácil de se entender. Quando nós paramos aqui para analisar essa palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que se achega a Ele vai ter vida onde há morte, em nome de Jesus Cristo, assim como eu comecei falando para vocês do meu testemunho. Irmãos, é interessante que o Senhor Jesus, no versículo 11, ele fala assim, ó, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Irmão, Jesus não precisava ir lá. Irmão, Jesus não precisava estar aqui nessa noite, mas Ele veio por tua causa, dê um glória a Deus por isso. Irmão, Jesus veio aqui por tua causa. Naim era uma cidade sem saída, teria que desviar para chegar lá. É tipo Butujuru, quem já foi para Butujuru aqui? Butujuru, né? Butujuru não tem saída, não tem, agora só se fizeram agora, né? Mas antigamente não tinha saída. Você ia para Butujuru, era para Butujuru, não era outro lugar, você tinha que ir lá e voltar. É mais ou menos isso, irmãos. Jesus foi lá, na cidade de Naim, uma cidade que era um vale, um buraco. Por que ele foi lá? Pergunta para mim, por que ele foi lá? Porque ele sabia da necessidade de extrema urgência de uma pessoa naquele lugar. Irmão, Jesus não precisava estar aqui nessa noite, mas ele sabe da necessidade de extrema urgência de algumas pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ele sabe, irmão, é por isso que você veio aqui nessa noite. Você fala assim, não, eu não vou no culto hoje de manhã, eu vou no culto à noite. Irmão, não foi você que quis isso, foi o próprio Jesus que quis isso. Foi o próprio Jesus que disse, que tocou no seu coração, falou, eu vou estar lá à noite, né? Você falou para você, mas Jesus tem os seus planos, o homem define traça os seus planos, mas quem define quem é, irmãos? É Deus. Talvez você até tenha tentado vir de manhã, mas Jesus falou assim para você, não, você vai à noite, que é a noite que é a palavra específica que eu tenho para você, particular, nada contra o culto de manhã, irmão, não é, pastor? Não estou falando nada, não é nada,
é simplesmente o direcionamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. É uma palavra específica para uma necessidade de extrema urgência. Foi isso que Deus falou para mim, irmãos. Existe uma irmã e um irmão aqui que tem uma necessidade de extrema urgência. E o Senhor está aqui nesse lugar e não precisava estar para atender a sua necessidade de extrema urgência. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, é isso. Se eu estou com Jesus, se eu falei com Jesus nesta manhã, e se eu ouvi Ele, então Ele está comigo, irmão. É como o Alice falou de manhã. Como é que pode as pessoas procurar profecia? Né? Porque, irmão, se você está com Jesus, Ele vai te revelar o segredo, não tem, irmão. Aí as pessoas ficam preocupadas, irmão, é cômico, né? Essa semana veio uma irmã e chorar para a minha esposa. Ai, a profetisa falou que se eu fizer isso, eu vou morrer. Se eu fizer isso, eu vou morrer. Ela falou assim, mas peraí, você não tem Jesus no coração? Eu tenho. Então, mas Jesus falou com você que você vai morrer. Jesus fala para outro que você vai morrer? Que negócio estranho é esse? Não é? Se você vai morrer, Deus vai falar com você. Vai ficar tranquilo. E Deus nem vai falar que você vai morrer também. Porque Ele é Deus, irmãos. Agora as pessoas acreditam em outras coisas em vez de que ter intimidade com Deus e ouvir os segredos de Deus. Então não dá para acreditar, irmãos. Você veio aqui nessa noite, por quê? Porque Jesus estava aqui, te trouxe aqui, e existe uma necessidade de extrema urgência, que Ele vai agir nela em nome de Jesus Cristo. Não sei qual é a necessidade, mas a pior, desculpa, a pior necessidade ao extremo, qual é, irmãos? Uma necessidade de morte. A mulher tinha perdido já o marido, e agora tinha perdido o seu filho. Irmãos, qual era o futuro dessa mulher para uma nação totalmente que rejeitava as viúvas? Irmão, não tinha futuro nenhum para ela. Era desespero em cima de desespero. Talvez a sua necessidade seja exatamente como a mulher, como a viúva de Naim. Desespero em cima de desespero. Talvez você esteja passando por algo que é a morte. A tua família está degradada, está falida, está com cheiro de morte, você não sabe mais como agir nisso. Então você tem chorado muito por isso, porque você não vê mais futuro. E talvez você esteja vivendo uma depressão e uma ansiedade muito grande. Mas o Senhor Jesus, que não precisava estar aqui, está aqui por causa da sua necessidade, por causa de uma extrema urgência, em nome de Jesus Cristo. Irmão, essa mulher então, ela começou a chorar copiosamente, dolorosamente, não via o que fizesse ela parar de chorar. Mas é interessante que a gente, lendo aqui, a palavra do Senhor no versículo 12, ela fala assim, ó, quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quem está falando aqui, irmão? De Jesus. Jesus vinha com os seus 12 discípulos, e uma grande multidão o seguia. Irmãos, e estava saindo da porta da cidade quem? A viúva, com um lamento muito grande, e uma grande multidão o seguia. Isso que diz a Bíblia aí. Então imagine a situação, irmãos, olha que interessante. Quem aqui conhece Jesus há um mês? Quem aqui? Quem aqui conhece Jesus há um mês? Quem aqui conhece Jesus há um ano? Quem aqui anda com Jesus há um ano já? Quem aqui anda com Jesus há 5 anos? Ninguém anda com Jesus? Ninguém levanta a mão? Não é possível. Ninguém está levantando, eu vou perguntar de novo. Quem é novo convertido aqui? Quem é novo convertido? Quem batizou no último? Quem batizou o último batizado? Quem batizou? Ninguém? Quem é? Ó, batizou lá. Quem é novo convertido aqui? Levanta a mão. Quem anda com Jesus há um ano? Levanta a mão bem alta aí, só para a gente ver. Há um ano, tá vendo? Há um ano aceitou Jesus no coração, né? É isso aí. Quem anda com Jesus há 10 anos? Há 15 anos. E aí vai, irmãos. Olha que interessante. Aquelas pessoas, você que tem andado com Jesus já, você tem visto e tem tido experiências com Jesus. Tem ou não tem, irmãos? Eu estou falando com a igreja santa e gloriosa aqui ou não? Amém? Aquelas pessoas que estavam com Jesus, os seus discípulos e a grande multidão, o que é que eles estavam fazendo com Jesus, irmãos? Fala para mim. Só estavam vendo milagres, cura, poder e maravilha. Como é que era o ânimo deles, irmãos?
Espero que não seja o mesmo ânimo que vocês estão na cadeira aí, tudo com carinha e quietinho aí. Irmãos, o ânimo deles era o seguinte: o que será que Jesus vai fazer agora? Qual é o milagre que Jesus vai fazer agora? Como é que era o pensamento daqueles que estavam com Jesus? Cutuca aí, pessoa que está ao lado, qual é o milagre que Jesus vai fazer agora? Qual é o milagre, qual é o poder que Jesus vai agir agora? Será que Ele vai transformar água em vinho? Será que Ele vai curar um paralítico? Será que Ele vai curar um cego? Será que Ele vai curar? Irmãos, esse era o papo deles. Qual era o ambiente ali, irmãos? Era triste ou era de alegria? Muito ou pouca? Mas muito, irmão, era muita alegria. Mas muita alegria. Há um contraste muito grande. Jesus com os seus discípulos e a grande multidão, a caravana da vida e da alegria estava entrando naquela cidade. Imagina isso. E do outro lado, irmão, uma caravana de frustração, falência, dor, choro, pranto, lamento, tristeza estava vindo, irmãos. Imagina isso, né? Olha que contraste interessante. Agora o cortejo da alegria vindo de frente com o cortejo da morte. Ia dar uma briga muito grande ali. Uma briga muito grande. Irmãos, olha que interessante. Aí aquelas pessoas que estavam com Jesus falaram assim, o povo lá está chorando, Jesus vai operar milagre. E eles começaram a entrar num êxtase muito grande, porque eles sabiam que Jesus ia operar o milagre na vida daquela viúva, naquele lugar, naquele dia, naquele lugar, naquele dia. Né? Então, olha que interessante. Agora aquele povo que estava frustrado, não. O que será que vai acontecer com a nossa vida? Coitada da viúva, agora ela vai ter que mendigar, então vamos ter que recolher a cesta básica todo mês lá na Cristo Sal para dar para ela, porque não vai ter cesta básica, né? Imagina isso, irmãos. Mas ali então, o Senhor Jesus entrando na cidade, Ele enxerga aquela necessidade extrema de uma pessoa, e aquele povo todo em êxtase, na expectativa daquilo que Jesus poderia fazer naquele lugar. Então eles pegam então e começam a colocar os olhos lá. E quando Jesus chega perto da mulher, então, versículo 3, ele fala assim, logo que viu, o Senhor se encheu de compaixão daquela mulher. Irmãos, a hora que Jesus viu, Jesus foi lá porque Ele sabia da necessidade daquela mulher, era extrema, e Jesus precisava estar lá naquele dia. Era ou não é, Fábio? Ele precisava, aquela mulher ia sucumbir. Irmão, essa é a tua situação nessa noite. Talvez você vai sucumbir, não tem mais como. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim, essa é a última porta, não tem mais como. Se Jesus não agir na minha vida, eu vou me matar, eu vou sucumbir, a minha família vai acabar, não vai haver mais nada. E Jesus então olha para você, ou como olhou para aquela mulher naquele dia, irmãos, com olhos de compaixão. E Ele tem compaixão de você. Sabe o que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do outro. Irmão, Jesus sabe exatamente o que você está sentindo nessa noite, nesse lugar. Ele veio aqui por causa da sua necessidade extrema, e Ele diz para você, eu sei da tua dor, eu sei da tua necessidade, eu sei da tua limitação, eu sei das tuas falhas, eu sei do quanto você tem chorado, eu sei o quanto você tem lamentado. O Senhor Jesus dizendo para você nessa noite, irmão. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus Cristo. Irmão, você não está sozinho, você não está sozinha. Aquele que não precisava estar aqui, está aqui ouvindo o teu clamor nessa noite em nome de Jesus Cristo. Ele está ouvindo o teu choro, ainda que não escorra lágrimas pelos teus olhos, mas Deus está conhecendo o teu coração, no íntimo, e Ele diz para você, eu sei da sua dor, eu sei da sua compaixão, eu sei do seu lamento, eu sei o quanto você tem sofrido por causa dos seus familiares, eu sei o quanto você tem sofrido por causa da sua enfermidade que está com você aí, eu sei o quanto você tem sofrido porque você não consegue desenvolver nessa vida, eu sei o quanto você tem sofrido. O Senhor Jesus olhou com elas com olhos de compaixão. Irmão, o mesmo Jesus que estava lá, que operou o milagre, Ele tem poder para operar qualquer milagre, está aqui nessa noite para operar o milagre na sua vida em nome de Jesus Cristo. Irmão, o maior milagre que alguém pode viver na vida é exatamente esse, o da ressurreição, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus então, Ele chega perto do caixão, versículo 14, Ele fala assim, aproximando-se Jesus, tocou no caixão. Olha que interessante que diz em Números capítulo 19, versículo 11, aproximando Jesus, tocou no caixão, irmão, tocar no caixão para um judeu é escândalo. Números 19, 11, a palavra do Senhor diz assim, Números 19, 11, olha o que diz lá,
aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será quantos dias, irmãos? 7 dias. Irmão, você imagina, aquele povo todo em êxtase, já sabia que Jesus tocava em morto, curava leproso, andava com as prostitutas, curava as prostitutas, né, irmão? Ele chega então, eu falo assim, ó, Jesus vai aprontar mais uma. Aí começa a criar expectativa no seu coração, irmãos. Não sei como é que está a tua vida, mas diga no teu coração, diga para você mesmo, não precisa nem falar com os seus lábios. Jesus vai aprontar mais uma nessa noite na minha vida, em nome de Jesus. Vai ou não vai, irmão? Vai ou não vai, irmãos? Quem crê, diga um amém bem forte. Jesus vai aprontar mais uma, irmão, não tem como. Ele tocou naquele caixão, irmão. As pessoas então que não sabiam e não andavam com Jesus, falaram, agora tem que ficar longe dele 7 dias, está imundo, vai ficar 7 dias. Irmão, aqueles que andavam com Jesus, falaram assim, que imundo, que? Que imundo, que? Ele está sarado, ele está curado, ele está restaurado, ele é liberto. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, não tem problema a tua situação. Jesus vai tocar você, querendo ou não, em nome de Jesus Cristo. Ainda que você esteja morto, Jesus não tem problema nenhum de tocar na sua vida, porque Ele vai ressuscitar, Ele vai reviver, e ninguém vai ficar imundo, porque Ele é o dono da vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por causa disso? Aleluia! Irmão, Ele tocou no caixão, e com palavras de ordem, Ele disse para o menino, levanta-te. Irmão, na hora, aquele menino levantou. Qual que era a reação do povo? Qual que era a reação do povo? Eu falei para você, olha lá, ressuscitou, tá vendo? Eu falei para você, aquele que vive e reina, Ele ressuscitou, está aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai ressuscitar a tua vida, Ele vai ressuscitar a tua família, Ele vai ressuscitar todas as áreas mortas da sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que vive está neste lugar, nessa noite, irmão. Não tem como, não tem como. Irmão, imagine a cara agora daquela viúva, aquela viúva que não tinha mais futuro nenhum, que estava, ou aliás, o futuro dela já estava traçado, era desespero, morte, angústia, para o resto da vida. Agora a cara dela é olhar para Jesus, olhar para o filho dela, como dizendo assim, não acredito que aconteceu isso, né? Não acredito, né? Agora ela passou então a fazer parte do quê? Do cortejo da alegria. Imagina aquela cidade então tomou de um temor muito grande, dizendo, há profeta aqui em Naim, há um Deus que ressuscita aqui em Naim. Irmãos, há um Deus que ressuscita na Cristo salva, em nome de Jesus aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E é isso que você precisamos acreditar, irmão. Aquele que está vivo, Ele está aqui nessa noite, irmãos. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Vamos chamar o louvor embaixo dessa palavra, irmãos. É tempo de você ter todas as áreas da sua vida viva em nome de Jesus Cristo.